Bem-vindos ao podcast que promete arrasar com todos os outros podcasts. Histórias insólitas, cenas maradas e assuntos do Deus me livre. Senhoras e senhores, isto é 3 de letra. Vamos fazer um 3 de letra no fundão. Olha, eu acho que sim. É. Sim. Não é? Uma churrascada no fundão. Ali, Aí, Sim. a gente a comer picanha e a relatar aqui. e a relatar, É claro. abrir os talheres a bater no prato. Olha, A bater boa com os ideia. copos. Olha, por mim, Maravilha. não, mas opá, lá E está. tu? Eu tenho mais saudades disso. É mesmo estar mesmo com que seja amigos, seja família. Olha, eu a minha nostalgia é a década de 90. Eu nasci em 91. A década de 90, opá, a parte da infância e pré-adolescência, onde eu ainda brincava com brinquedos. Opá, para mim foi é o que mais me marca. Porque opá, primeiro eu morava numa casa e tinha um espaço fixe cá fora e tinha montes de brinquedos, porque eu fazia coleção dos brinquedos do ovo Kinder. Parece o outro. Gostava muito de Action Mans, apesar dos que eu ter eram todos daqueles falsos, daqueles que nem as pernas dobravam. Dobrava. Sim. Não era flexível. Eu depois cheguei a ter 2 Action Mans. Não era o Ken? Não, era mesmo imitações rascas do. Yeah. E pá, eu gostava muito de brincar aos tropinhas, aqueles tropinhas verdes. Aqueles, Isso parece o Toy Story. olha, é tipo quase. aqueles do Toy Story, aqueles. Opá, eu então, as memórias, opá, que me deixam mesmo com Nostálgico. vontade de lá voltar era quando eu me punha no meu quintal e fazia covas de um lado ao outro, túneis Yeah. na terra, e andava a brincar aos tropinhas lá. Foda-se, isso é uma liberdade que eu nunca tive. Opá, olha, Poder fazer uma cova no quintal. Yeah. lá nesse, Agora faz uma cova noutro sítio. lá no quintal, não sei fazer. É um badalhoco. Opá, e era tipo, eu raramente brincava sozinho, eu tinha sempre alguém lá em minha casa, e a maior parte das vezes era um primo meu. E então nós o que é que fazíamos? Sentávamos os dois, trazíamos os brinquedos todos, que eu tinha aquilo separado por malas. O que é que vamos brincar hoje? Vamos brincar aos bonequinhos do Kinder, vamos brincar aos tropinhas, vamos brincar aos Action Mans, ou vamos brincar aos super-heróis. Os super-heróis o que é que eram? Eram os outros brinquedos todos sortidos. Era tipo, lá está, brinquedos de super-heróis, motorratos que eu tinha lá junto com aquilo, carrinhos pequeninos, motas e tudo, ou seja, era tudo o que não pertencia a estas categorias. Pronto. E esse até era o que brincávamos mais, era brincar aos super-heróis. E então nós montávamos assim tipo grande cenário lá no pátio, depois andávamos lá a brincar com aquilo. Grandes histórias. Grandes não é? histórias. Soldados nas trincheiras. Era, pá, e depois muitas vezes uma pessoa demorava um tempo do caraças a montar a história daquilo tudo. Quando chegava à parte de começar a brincar já não apetece. Foda-se, isso é um episódio. Não tem nada a ver. Me fizeste-me lembrar um episódio da Bluey. É assim, Sim. É exatamente o que tu estás a contar. E lá está, chegávamos a uma altura e essa parte, essa época vem muitas vezes à cabeça, porque na altura não tínhamos telemóveis, não tínhamos, não tinha grande tecnologia naquela altura. Tirando um rádio que de vez em quando eu punha lá a tocar enquanto estávamos a brincar com o CD dos Limp Bizkit, ou com o CD dos Pokémons, que eram os 2 CDs que eu tinha. Limp Bizkit, qual? O Hot Dog Flavored Water, Sim. aquele que eles estão sentados num monte de salsichas. É o mais famoso deles. Sim. E aquela capa da barata? Isso é grande álbum. Não é? Yeah. Qual é? Os Papa Roach.
Não, Limp dos Limp Bizkit. Bizkit. Limp Bizkit com a barata? Não Ai, é. pois não. Isso é Red Hot, não é Red Hot. Não, também não é. Com a barata. Ai, pá. Continua. É melhor. Pronto. melhor. E então era esses os CDs que eu tinha. Mas era essa altura que esses anos, porque até o Natal era mágico, pá. O Natal é que era Natal naquela altura. Não sei porquê, não sei se era de ser pequeno, de ainda ter aquela expectativa de receber uma surpresa, um brinquedo, pá, mas naquela altura o Natal era uma magia. Eu gostava muito de ir, por exemplo, ao supermercado, ao Modelo, na altura, e trazer aquelas revistas dos brinquedos que eles tinham na altura do Natal, e ia para a cama a ver essas revistas. E estava sempre a ver aquilo, e do género, a minha mãe dizia: agora escolhe um em cada página que tu queiras, e eu fazia uma cruzinha. Aquilo não adiantava de nada, porque eu nunca recebia nada daquilo. Mas o Natal tinha outra magia, pá. Era aqueles piscas que tinham as músicas de Natal, tocava pisca com música. Sim. Aquelas musiquinhas. Olha, ainda no outro dia andei à procura, sabia no YouTube essas músicas iguais aos do pisca que eu tinha. Aquelas musiquinhas de Natal, e encontrei, por acaso existe quem tenha gravado isso. E quem é? O tal? O que tu estás a dizer realmente é Papa Roach. É Papa Sim, Roach. tem uma barata. Mas não sei se é esse que estás a falar. Tu estás a falar de outra. Estás a falar de outra banda. Eu estou a falar de outra coisa. Peço desculpa. Não há problema. Pronto, ou seja, era a altura de brincar, era a altura dos brinquedos, e depois ao fim do dia sempre dar uma volta de bicicleta lá pela zona, sempre com o meu primo. Opá, e era um conjunto de tudo, opá, pronto, era dos brinquedos, era das épocas, por exemplo, quando se aproximava a Páscoa, parecia que tinha o Trincanto lá pronto, aquilo era tipo uma aldeia, então havia aquela muito a Páscoa na tua aldeia. Viver-se a Páscoa, o pessoal gostava muito de receber o compasso, de pôr flores à porta para o compasso calcar, exato. Dar o beijinho no pé do menino. Exatamente. Aquilo era um momento de alta devoção, de alto respeito, em que nós, para aquilo era um dia, era um dia especial mesmo. E depois passavam pelas casas da família, pelas várias casas do toda tio, toda a gente, aquilo fazia uma rua toda. Exatamente. Não, mas estou a falar, tu depois ias à casa de cada um. Sim. Comer qualquer coisa, tinha sempre a mesa farta. Era, e muitas vezes, pronto, os meus tios estavam mais longe, nós ligávamos: olha, já passou o compasso, eles ainda não, então nós vamos agora aí. E às vezes recebemos o compasso duas ou três vezes. E pronto, lá está, era essa altura. O Carnaval também era muito festejado. Eu acho que todos esses feriados religiosos e essas alturas de festividades eram vividas assim com mais magia. Mas principalmente o Natal. O Natal é assim, desde que eu pronto, cresci, que entramos, sei lá, aí a partir de 2010, 2012 e assim, pronto, uma pessoa começa a ficar mais adulta e tal, já perde aquela magia toda. Também já perdi. Mas e depois começaram a aparecer outras coisas, não é? Já começava a ter, começa a perder toda a piada, a ter computador. Eu acho que as tecnologias fizeram perder a piada a muita coisa. Perder a magia, é a evolução, são ciclos natural. Tu moravas, estavas a falar que passavas mais tempo se calhar com o teu primo, mas não havia uma ligação com a vizinhança? Sim, aquilo, na minha rua era tudo família, como eu já disse, aquilo era tudo família, aquilo desde cá de baixo até lá acima, que aquilo ainda eram para aí umas 20 casas, era primos, tios. Isso era muito comum avós, aqui. Era muito comum. A família ficava muito perto uns dos outros. Não havia lá uma pessoa por esse correr que não fosse da família, que fosse uma pessoa estrangeira. Aquilo era tudo família. E claro, havia ali uma ligação entre toda a gente. Uma pessoa entrava nas casas uns dos outros na boa, mesmo à vontade. Depois era só malucos, cruzavam-se entre primos. Por acaso não. Deficiente. Não, mas por acaso não. Só atrasados então. Mas
Não, Epá, mas era outra coisa. Três trajetórias completamente diferentes. eu na minha infância morei num bairro de casas germinadas e tinha um grande descampado. São um bairro de casas germinadas. Foda-se, é um condomínio, cara. Não era fechado, era um bairro de casas, pronto. E tinha um espaço verde, grande, onde a gente jogava a bola, combinávamos, não havia telemóveis nem nada, a gente batia às portas dos vizinhos para chamar os filhos para ir brincar, ou andar de bicicleta, jogar a bola lá no descampado, ou então íamos buscar giz para desenhar um campo de ténis e cada um era a roda bota fora. No meu bairro nessa altura era assim, e era só brincar, não havia, era só às 7 horas tens de estar em casa E uma pessoa estava. Sim. Não era preciso combinar nada por telemóvel nem nada disso. Não. Era, olha, amanhã às 7 em tal sítio. Uma pessoa pimba estava lá. Exatamente. Ou então pegávamos, íamos até ao mato e fazíamos ali uma cabana. Era espetacular, meu, naquela altura. Estás a falar dos telemóveis. Olha, aliás, eu cresci, fui criado a maior parte da minha vida num bairro social do Porto. Por isso, memórias dessas, brincar no jardim a fazer copas, não tenho, é impensável. Pois. Aliás, Era contar pedrinhas da calçada. foda-se, pedrinhas, aquilo é tudo cimento. Aliás, e eu ainda hoje tenho dificuldade a andar de bicicleta, uma coisa que quando se aprende não se esquece. Sim. Eu já aprendi, mas como não pratiquei, nem sei como é que será a minha performance em cima de um veículo de 2 rodas. Eu tenho aqui uma com rodinhas, se quiseres. Vamos já tentar. Porque eu nunca pude ter uma bicicleta porque não tinha onde a guardar dentro de casa. E se a deixasse fora de casa, no dia a seguir podia não estar no sítio. Se tinha o sítio lá. Pois. Né? Então, eu essas brincadeiras de rua, só se fosse bola, ou escondidas, ou fazer merda. Mas tenho uma ligação grande ao meu bairro, é inevitável, e essa questão de vocês estarem a falar. Ficava a avisar que a polícia estava a passar. Ou de vocês dizerem essa ligação que têm com os vizinhos, também tínhamos, mas se calhar nem era tão profunda como a vossa. Era uma coisa mais bom dia, boa tarde, tu cá, tu lá. Se calhar um ou outro tinhas ligação, mas há muita mais gente, há mais gente a selecionar. Pois. Percebes? Porque estavas mais com o pé de trás com muita gente. Exatamente, percebes? Depois também há o abuso. Então pronto. Se calhar a ligação, apesar de ser uma comunidade na mesma, e está ali tudo mas próximo, é muito mais gente. É muito mais gente. A ligação não é bem igual. Cada porta depois tem várias seus famílias. vizinhos, as famílias, não sei o que mais. Provavelmente há mais uma ligação de entradas, exatamente, do que de blocos. Exato. Eu não conhecia a maior parte das pessoas do último bloco. Claro. Eu era bloco 1, bloco 7. Não faço ideia quem é que mora lá, estás a ver? E estavas a falar disso, não havia telemóveis. 7 horas, 7h30, hora de jantar. Oh Rui! À porta, não é? Desde ali do quinto andar. Do quinto andar, vem já, se não vais levar aqui com o chinelo, amor. Opa, para cima. É mesmo. Sem telemóvel, realmente. Como é que é possível? E combinávamos tudo e tudo acontecia na mesma. Sim. Nos sítios onde tinham que acontecer. E fumava-se nos autocarros. E nos cafés. Bicho. Mas nos autocarros eu e no shopping. Bem dentro do shopping. eu falo dos autocarros porque é inacreditável. Um lugar tão pequeno, fechado, com crianças, com não fumadores. Recuando mais umas décadas, o fumar era considerado uma coisa saudável. Na moda, estava na moda. Davam anúncios no rádio, na televisão e tudo. Tu hoje não vês uma publicidade de tabaco nem de bebida tipo na Fórmula 1, por exemplo. E era uma coisa normal. Era Marlboro, Jameson, Cathy Sark, não sei o que mais. Mas ainda há publicidade no tabaco. Então, na televisão, meu. Na televisão estavam eles a falar. Para te alertar como é que vais ficar. Nos anos 70 estavam todos ali na televisão a beber e a fumar. Então, não é boa. Incrível. Agora não, tem que ser tudo às escondidas. Ou então num podcast.
Opa, acho que isso é completamente compreensível. Sim, e isso é daquelas coisas que pronto, não deixa propriamente saudades, não é? Isso, Mas é nostálgico. Mas é nostálgico. Mas é Mas nostálgico. estávamos a falar do shopping, tiveste o intermédio, que havia salas para fumar. Dentro do shopping. Dentro do shopping, eu conhecia, não sei, cá, estava lá em Lisboa, por exemplo, tinhas shopping em que tinhas sítios de fumador, salas de fumadores. E, opa, isso- No meio do shopping, eu lembro disso. acho que aqui não. Achas que há? Acho que Não aqui se há. lembram disso aqui, não? Pá, eu só me lembro dessas salas agora mais recentemente, Sim, mais recentemente. quando começou a proibição. Sim, é isso que eu estou a falar. Quando começou não a é- haver tipo sim, uns pronto, cubículos nos sim. corredores. Mas estamos Do a dizer shopping? de fumar livremente, tipo, lá dentro. Lá dentro, tipo, mas E aquilo entras era, numa área Não, mas aquilo é como estar engraçada. aqui. É como estar aqui. Não, mas antes disso era livre. Livre, fumados em qualquer lado. Sim, sim, sim. Pelos corredores fora. Sim. Por isso é que falei, houve uma altura intermédia Sim, foi quando em começou, que começou a proibição. Mas de fumar. dentro nunca vi. Talvez assim numa cobertura. Não, dentro nos corredores havia assim uma sala de Aqui vidro. no Porto algum. Aqui não conhecia. Olha, aqui no Porto havia, agora que estás a falar, lembrei-me, no Norte Shopping. Tem na cobertura, na parte de cima. Sim, mas na parte de baixo tinha lá uma sala. Uma sala de vidro, envidraçada. Tinha, não sei se ainda tem, mas lembro-me de ter. Não, já não deve ter porque já é proibido, nem em salas. Sabes, conhece o Norte Shopping? Já trabalhei lá. cara. Pronto, exatamente. Olha, eu vi-te lá. Viste? Te lembras que tu atendeste? Logo no nos primeiros McDonald's? dias, que Foi. ainda trabalhava num sítio e no outro. Exatamente. Não é? A sério? Ao fim de semana. Não E ele me atendeu-me. contaram isso. E tu atendeste. Estavas na Mac. Lembras? Estavas na Mac do Opa, shopping. estás-me a do Norte falar Shopping. agora, está-me a vir uma memória, mas já me aconteceu isso com outras pessoas, então posso-me esquecer. Mas agora que mas estás foi. a falar, Pronto, e estás a ver então onde é a zona do continente? sim, Tem a entrada, a saída, Tem, logo tem, lá à tem. frente. Pronto, aí, logo no início de um dos lados, tinha lá uma salinha envidraçada. mas é cá fora, no parque, Não, aquilo Não? ainda era dentro. ainda era dentro, então não sei. Tu não precisavas sair cá fora. Não sei. Tu antes de sair das portas, E cá dentro também não. imagina, de cá dentro lá para fora. Uhum. Não é? Imagina, estavas a sair, antes de sair, do lado direito, tinha lá uma salinha. Opá, não estou a visualizar. Pá, eu acho que não estou a alucinar, tenho praticamente a certeza mesmo que havia. Não, mas isso. eu lembro dessa. Pediste um Sunday, Foda-se, ainda te lembras. Super Sunday. Foi verdade. Foi verdade. Então estavas na zona de café. Não, estava no balcão. Não, foi num balcão No mesmo. balcão. Estava no balcão. Acho que na altura ainda não havia essa zona do café. Ou já havia? Havia. Não, mas eu pedi no balcão. Eu-me pedir e tu disseste uma coisa qualquer e eu, não sei o quê. Ainda era maçarico. Ah, mas espera aí, já se tinham visto no trabalho. Já, mas já, era já. uma cena muito recente. Mas eu acho que nem sabia o nome dele ainda. É provável, nem eu. Era, é mas provável. ele disse, não sei o quê, qualquer coisa da empresa. Yeah. E eu, então estás aqui e tal, lá. Está tudo. Conversa fiada. Ponhei mais um bocadinho de chocolate. Isso- Pá, o topping não está muito bom, né? Olha, isso não é nostalgia nenhuma, mas voltando atrás, até foi uma experiência que na altura foi desagradável, mas olhando para trás, Foi o teu primeiro trabalho lá? foi, opá, porque eu comecei a trabalhar ali em part-time para me ajudar na faculdade, a pagar as cenas. Tinhas que 18, 19? Tinha 18, mal fiz 18, Já. comecei logo a trabalhar. Yeah. Pá, os meus velhotes dizem-me: eu não te peço nada, mas tu também não me peças a mim. Exato. Quando não venhas aqui ao bolso. Ah, pá. Não, Desenrasca. já tens idade, acho que está na Yeah. altura certa para ver o que custa, mas também sei que te vai fazer bem ganhar o teu primeiro dinheiro e realmente a sensação de ganhares o teu primeiro dinheiro. A mim também me fez Vocês bem. lembram-se? Durava era pouco tempo. A sensação de ganhares o teu primeiro dinheiro e poderes comprar aí, Semana e meia já não havia nada, mano. Tens Sim. o poder de compra. é fixe. Mas era ali um ambiente mais jovem, é o verdadeiro trabalho em equipa. Que a gente agora diz que trabalha em equipa, mas não trabalha nada, não é? É o verdadeiro trabalho em equipa. Havia muita galhofa, é um ambiente mais jovem, mais de brincadeira. E aquele McDonald's em particular tinha muitos funcionários. Aquilo era
opá, como primeiro emprego, pá, Achas que aquilo forma como pessoa? olha, forma-te, Alexandre, é assim, há coisas melhores, como é óbvio, mas eu entretanto já vi pessoas em que se calhar digo que lhe fazia falta ter passado por essa experiência, porque não se sabe o que é trabalhar, ter alguém a dizer faz isto e até a tratar-te mal e a exigir que tu tenhas um ritmo acelerado quando não ganhas para isso, uma pressão de atendimento de milhares de pessoas por dia e ter que aturar o público, não é? O público e um sistema administrativo que aquilo não é, é um sistema já sistema formatado em cadeia, em que tu como funcionário não tens input nenhum, não é? És um peão, és um número. Mas saberes o que é trabalhar, respeitar horários, mas ao mesmo tempo se calhar teres um ambiente de trabalho que se aproxima à escola. Se calhar aquele em particular, porque éramos muitos. Sim. Mas já tiveste noutro e não sentiste a mesma coisa? Não, exatamente. Já estive no mais pequeno em que tu estás numa secção só, estás tu só a tomar conta de uma secção que tens de trabalhar. Claro. Não é? Não, aquele McDonald's era algo diferente, porque muitas vezes era vir a frangos. Não sei se vocês querem falar disso, mas muito resumido. Sim. Há vários, para confeccionar uma sanda há vários postos, vários passos, não é? Há a tostadeira que trata do pão, há a parte da condimentação que é onde faz a montagem da sanduíche com o molho. Agora é um bocado diferente, mas na minha altura era assim, em que condimentas, metes os ingredientes e o molho, e o último passo é colocar a carne. Que sai do grelhador, fecha a caixa e vai para a produção, que é aquela parte onde as caixas estão a descansar. Não é? Espera que alguém pegue nelas. Muitas vezes estavam duas pessoas na tostadeira, que era um a meter o pão, o outro a tirar. Ali porque era um fluxo enorme. Duas pessoas na condimentação, duas pessoas no grelhador. Tipo, um metia a carne e quando ela levantava, um tirava, o outro estava a limpar. Estás a ver? Para o próximo pôr. Mas aquilo até havia picos de adrenalina durante uma hora de rush. Estás a ver? E eu sou palhaço. Geralmente quando a adrenalina ataca, eu ainda fico ainda mais descontrolado. É uma atmosfera mais jovial. Não vai muito ali para a nostalgia. Talvez a nostalgia que tenha sejam mais momentos, não é? E não a fase. Momentos com pessoas, momentos. É isso. Realmente foste lembrado boa, viste-me no foda-se realmente. Do que foste sacado da cartola. É verdade. Foda-se, sim senhora. Alexandre, o teu primeiro emprego, qual é que foi? O meu primeiro emprego foi emprego de verão. E fui trabalhar a cortar relva, montar sistema de rega, limpar matos, com maquinaria e não sei o quê. Técnico paisagístico. É bonito assim. É bonito. Isso agora tudo tem que ter um nome. Mas punhas os arbustos quadrados e. Não. Opa, só paravas as pontas. Era novo, eu devia ter para aí 16 anos, talvez, para aí 16, 17, para fazer algum dinheiro. Vai saber se eu apanhava as folhas secas. Também fazia parte, mas era isso. Foi isso. Depois também trabalhei com o meu primo na fibra, fazer para-choques e peças assim para carros tuning. Na fibra pensei que era a nós. Não, porque ele tinha uma empresa na altura eu pensei que fazia em cereais, não sei porquê. É os Kellogg's. Trabalhava com a fibra. Não. Lá apanhar milho, trigo, neste caso. Trabalho de verão, não é? Não. Mas era engraçado, fazer assim. Fazias peças para carros tuning? Com fibra, aquela fibra de vidro. Os kits.
Os Os kits. body kits. As saias. Até ele tinha um. E tem, ele faz, eu não sei se ainda faz, mas eram buggies. Ele arranjava o chassi do carocha e motor e depois montava o kit em fibra de vidro de buggies. Muito bacana. Olha, desculpa interromper, mas vou ter que ser isto antes que me esqueça. Outra coisa que me dá muita nostalgia: as revistas de tunings. Também passei por isso. Revistas Também gostava tunings, muito de ver não. isso. Meu. Não tiveste essa coisa. Ei, Eu gostei muito de ver. Comprava muitas. Eu sempre que podia comprava. Eu As revistas já é tuning. outro mais específico. Maxi Provavelmente não vou poder. Maxi Tuning, Não vou poder partilhar isso convosco, mas são revistas de De grafite americanas, importadas e o caralho. Olha, desconhecia a existência desse tipo de. Também eu. E fazia mídia. uns desenhos na parede. E ainda fiz uns desenhos na parede, mas Chegaste a fazer? mas não segui essas tendências de revistas. Não me lembro Não, disso. a gente. Mas não havia portuguesas, para Havia que eu cheguei a. Espera aí, portuguesas. Olha, não sei, era novo demais para me lembrar quem é que editava aquelas revistas. Cheguei a ter umas importadas, mas cheguei a comprar na FNAC. Também podiam ser importadas. Sim, sim, sim. Não faço ideia. eles tinham muito material importante. Não faço ideia. Cena. Tipo, Revistas de grafite. houve uma altura que estava muito popular o grafite. Houve uma altura que. Isto já partilhámos de certeza. Sim. A roupa da resina. Sim. resina, Com o da boneco- Omni. com o bonequinho no bolso de trás. Sim. A Omni adorava. A Omni. A Omni tinha uma Omni. Por isso é que lá está. A gente vivia tudo aquilo. O rap, e a maior parte dos rappers saíram da zona do Porto, saíram dali da escola do Infante e da Gomes Teixeira. E da Gomes Teixeira, à frente da Gomes Teixeira havia uma Omni. Uma loja da Omni na Galiza. E as carteiras da Omni. As carteiras. Tive uma. Yeah. Aliás, Tive uma. Que ainda tens. ainda tenho. Adoro essas Tens carteiras. aí? Tenho. Yeah. Espera aí. Não é? Ei, As carteiras da Omni. as carteiras Opa, da homem. yeah. Não, E mas da- as calças da resina com calças aquela da faixa, resina. com aquela faixa de lado, assim, também tinha E da, faixa- e da Fubu. da Fubu, Não era? For Us by Us. Yeah. Ei, Yeah, yeah. que cena. Esse quem era o gajo? Esse gajo era do Shark Tank. Não era aquele nigga Veio do Shark Tank? Não, fez há pouco tempo o Shark Tank. Aquele nigga. Aí eu não posso dizer estas coisas. Não. The Não N-word. interessa. É a roupa da Fubu, mesmo. E que tinha. E que As muitas baggy vezes- jeans. As baggy jeans, não era? Aqueles sacões de batatas. E o cinto? Aquele cinto ao de penduro. O cinto ao de penduro. O cintinho. E a corrente também de lado. Nunca usei, Não usava usei mais corrente, o cinto. não. O Mas, cinto. mas havia essa corrente de lado. Havia. E E vocês não usavam a sapatilha e não metiam uma meia por baixo da parte que fica na parte de cima do pé para No ficar peito mais do pé. Uma meia no peito do pé? para ficar Não. mais gordo e depois comprava-se laços largos de várias cores os e não laços sei o largos, quê. sim. Agora essa cena da meia não. Eu sabia. Pois, na altura era Desconheço. quase quem tivesse a sapatilha mais esfumaçada. volumosa mesmo. Yeah, Não. yeah. Das marcas de surf Sim. Eu tenho uma estima enorme e de skate. por sapatilhas atualmente e já gabaram a forma como eu as trato, porque durou anos as minhas sapatilhas. Agora já não. Duro. Porque eu tive as minhas primeiras sapatilhas de marca provavelmente com 17 anos. Yeah. De resto foi tudo da feira. Sim. Yeah. Calças vazios, bolsos vazios nas calças da feira. Exato. O outro é bolsos pesados no casaco da Levis. Eu era os bolsos vazios nas calças da feira. Exato. Olha, e outra memória nostálgica de ir de manhã À feira. À feira? à Senhora da Hora, à feira da Senhora da Hora com a minha mãe, a pé. Gostava-me, mas eu sabia que trazia uns bolinhos. Essa feira é aqui ao lado do shopping? Do shopping. Aí é grande como o cara. A da Custóias é Cheio de maior. gente. A da Custóias é maior. Ir à feira. À feira de manhã, a trazer um Olha. saquinho com 5 bolinhos, que aquilo ficava uma Mas tens ninharia. aquela memória e lembras e aquelas sapatilhas adoreias
tanto. Lembro não foram nada de especial, mas lembro perfeitamente o dia que fui comprar as minhas primeiras sapatilhas originais, pá, com o meu pai. O que era? Era umas Nike básicas. Mas bastava dizer standard, Nike não é? na altura, não é? Era, não é? É só por ser da Nike. Mas Sabias lá qual era eram o branquinhas modelo? com a pontinha em camurça e o logotipo azul bebê. Ainda trouxemos um cheirinho para meter para dentro da sapatilha. E o caralho. Mas das memórias da feira vinha com os bolos. Sábado de manhã ia mamar os bolos a ver os motorratos de Marte. Opa, Não é? o tempo em que a nossa única responsabilidade era acordar a tempo para ver os desenhos animados. Yeah. Foi bons tempos. Pá. Olha, mas ir à feira é uma memória minha também. Ainda gosto às vezes de ir, não Eu não também, vou sempre, também. mas quando vou curto passar ali pela parte dos enchidos e sentir aqueles Aquele cheiro cheirinhos. nostálgico, os cheiros Não é? também. Não é? Estavas a gozar E, no outro dia, mas sim, os cheiros têm muito. Epá, gosto de ver a parte da roupa contrafeita. Sim, olha, era o que eu ia dizer. Estava a procurar a melhor palavra para dizer isso. É para ir ver essa. Olha, verdade. as sapatilhas. Aliás, pois eu usava Nike, Mas era contrafeito. mas era contrafeita. Era com a vírgula ao contrário. A vírgula. Ou as Pumba, Pumba, Pumba. exatamente. As iodas. Aiotas, O Mic, Nick com 3 faixas, Sim. da Adidas. Olha, e vocês não se lembram na altura da febre das sapatilhas da Nike, que era as Total 90? Pô, então não. É bom sair foda-se. outra vez. Bom, Agora. É. E já vi as Mercurial Vapor também, acho que vão sair. opa, Yeah. na minha escola o pessoal que podia tinha as Total 90 e eu quais é que tinha? As Total 89. Era o modelo do ano anterior. Olha, é que depois começou aí uma maluqueira de réplicas, não é? Em que eles usavam os números que lhes apetecia. E eu tinha as Total 89. Foda-se. Ei, eu vou lá. Mas essas Total 90, isso foi uma loucura também. Foi. Isso era o pessoal que jogava futebol e tudo, era as Total 90. Mas usavam essas sapatilhas para andarem na rua. Era para jogar futebol. Aliás, eu posso estar enganado, mas a versão que vai sair agora é para andar. É para usar, não é para. Opá, posso estar enganado, não queria dizer as neiras, não, vou dizer na mesma. Acho que é para usar no dia a dia, sim. É. Não sei se é uma reinterpretação, também não vou procurar agora. Ei, mas as Total 90 era. Tu, Alexandre, tu cheira-me que não usavas réplicas, não usavas roupa da feira, não. Tu eras um Levi Strauss, não eras? 100 paus de calças que duravam 3 anos. Sim, quando era criança, mesmo até os meus pais sempre tiveram o hábito de comprar coisas de marca a pensar que duravam mais. E duram. E foi o que eu usei. Agora. Senão também roçava tudo aí nas virilhas, não havia calças. E continua. E continua, usei muitos remendos. Olha, uma cena também da infância é os remendos. Realmente, nunca mais. Um gajo rasgava as calças, levava no focinho e ainda estava assim esverdeado da relva e não sei o que mais, de ter jogado a bola. E já estragaste outra vez as calças, não sei o que mais. E pumba, mais um remendo por cima que não tinha nada a ver com as calças e não sei o que mais. Um gajo tinha que andar com aquilo. Agora vais andar com isto. Não é? Não, mas sim, as calças, sim, era muito Pepe Jeans. Mas também para não me esquecer, peço desculpa, os remendos usava mais nas calças de fato de treino. De física, por queimar os joelhos na madeira. Na madeira de onde? Dos pavilhões. O parquê. Estás a ver? A queimadela, ele esgaçava de uma maneira. Era mais nessas. Mas remendo porque nas eu calças sempre fui um bocadinho vaidoso, então eu também não admiti aqui remendos de merda. De qualquer maneira. Oh, mãe, é um remendo, mas tem que ser este aqui. Põe-me um remendo dos Power Rangers. Ou do Pokémon. Mas estavas ali na Pep Jeans, pronto, tinhas
Estamos a falar Depois de vi que a vida não é assim social. tão fácil e o dinheiro também, os bolsos, lá está. Não estão assim tão pesados e Começar a ficar leves. Vou ter um bocadinho mais cuidado e comprar calças mais baratas. E essa cena das sapatilhas fez-me lembrar outra coisa, que foi, eu só tive um castigo na minha vida. Foda-se. Não é que Estavas muito bem. não é que não me portasse bem, mas não é que me portasse mal. Fugiu-te a boca para a verdade. Mesmo. Não, nunca fiz nada de grave. Mas todas as neiritas que eu fazia, se não fosse numa sala de aulas, se não fosse um desrespeito para um familiar, era tudo tranquilo. Desvalorizado. No corpo não levava muito, levava umas sapatadas, mas não levava no corpo. Mas houve uma vez que, em vez de me espancarem, decidiram aplicar-me um castigo, o primeiro e o único, e realmente aquilo funcionou, porque também foram escolher algo extremamente específico, foram as sapatilhas. Vocês sabem, eu gosto, sou apreciador de um panda, não é? De uma combinação de cores no outfit. E o castigo foi usar as mesmas sapatilhas todos os dias. Ei. E eu usei-as até romper as solas. Foda-se. Fez um buraco. E também dormias com essas? Fez um buraco e eu com esse buraco ainda tentei chantagear os meus pais. Fui chorar com um pedaço de cartão a tentar tapar o buraquinho e a dizer, não dá mais. E ele, não, ainda vai dar para mais uns dias. Mete cartão que ainda vai dar para mais uns dias. Cartão. E ainda fui um dia de cartão. Com cartão na sapatilha para a escola. Tiveram pena de ti. Depois tiveram pena e pronto, já chega. Já percebeu. Deu resultado que até hoje me lembro e até hoje. Nunca mais fizeste a mesma asneira. E que já asneira não é que me foi Não me lembro. Olha, uma asneira que eu fiz e que não teve repercussões nenhumas. Voltando ao primeiro episódio do nosso podcast, em que nós falamos da situação de ser apanhado com as calças na mão, e que eu já reparei que muita gente fica descontente por a gente não descrever a situação que se passou. Aproveito agora. Eu fui apanhado com as calças na mão na escola e não fui, meu pai não me castigou por causa disso. Num furo. Será que ainda se diz furo? Tu podes dizer, é da tua época, tu dizes o que tu quiseres. Durante um furo a gente decidiu fazer um striptease. Então foi literalmente com as calças na mão. Foi. Fomos para a parte dos fundos, ali numa parte mais elevada, que a minha escola tinha uns montes com árvores, e a gente ainda fazia cabanas lá no Gomes Teixeira. Tinha uma parte nos fundos à beira do estacionamento dos professores. Tinha uma parte com terra e árvores. Agora, se calhar, se olhar agora para essa área, não é tão grande quanto me parecia na altura. Claro. Eras mais pequeno. Na altura aquilo parecia uma selva para nós. A gente fazia lá cabanas e o canaco. Fiz um stripzito e fui apanhado com as calças na mão, porque entretanto a professora que estava a fazer furo entrou com o carro pelo parque de estacionamento e apanhou-nos. Literalmente. E eu ainda disse, sim, mas não tirei os boxers. Porquê? Porque nós chegámos todos à sala da aula, estava tudo em silêncio, constrangido. Um silêncio profundo, não sabia um pio. E a professora disse, alguém nos pode explicar o que é que se passou lá fora? Olha a chuva. Um silêncio, estava igual. Um silêncio ensurdecedor. Ninguém falava e eu senti necessidade de falar, como ainda hoje sinto necessidade de falar, às vezes devia estar calado. Professora, a gente fez um strip, mas eu não tirei os boxers. Mas estava nos teus planos tirar? Agora não te sei dizer, mas se aquilo continuasse, provavelmente. Mas pronto, arranjaste uma desculpa, não é? Levou toda a gente recado para casa. Na sebenta. Na sebenta. Na sebenta. Pai, eu cheguei a casa. Então, o que é isto, cara? Olha, foi isto, assim, fiz um striptease no recreio. Foi no recreio, foi. Não foi na sala de aula, não. Foi no recreio, não tinhas aula, não. Pronto, então, tem mais atenção, mas pronto, deixo passar, porque não foi no momento de estudo, não é? Sim. Foi no recreio, foi uma brincadeira, deixou-me passar.
E está explicado. És mesmo o palhaço. momento em que fui apanhado com as calças na mão. Boa. Muito bem. Opa, eu agora por falar em castigos, acho que nunca levei castigo. Não me lembro de levar castigo. Lembro-me dos meus pais ficarem chateados comigo em algumas situações, porque ou por eu escondia-me às vezes que aquilo atrás de minha casa tinha uma fábrica e ao lado dessa fábrica, dentro do mesmo terreno, tinha a casa desse tal meu primo que brincava muito comigo. E eu gostava muito de ir lá para a casa deles e os meus pais não queriam que eu fosse muito para a casa deles. Era a mesma fábrica onde tinha o gajo com o telefone de uma linha? Era a fábrica dele. E então eu o que é que fazia muitas vezes? Ia lá para essa fábrica e escondia-me lá no meio. E os meus pais ficavam chateados. Porquê? Primeiro porque eu ia para o meio das máquinas e eles não queriam que eu fosse para lá. Depois também não queriam que eu fosse para a casa desse meu primo, por outras razões que agora não interessa. Fumavam umas gândulas. Não, era outra coisa. E e pronto, eles ficavam chateados comigo e muitas vezes diziam, ameaçavam que me punham de castigo e não sei o quê, mas nunca chegou a acontecer. Mas lembro-me perfeitamente, que era o que eu mais fazia, era eu fugia, escondia-me, eles andavam à minha procura e depois eu, quando me lembrava, aparecia. Outra memória que também tive, acho que também não vou conseguir partilhar convosco. Isto é para quem ouça que seja mesmo dali do Porto. A seguir à rotunda de Francos, em direção à Boa Vista, havia a antiga recolha da STCP. Vocês não vão chegar lá. Não. Eu era miúdo, aquilo já estava abandonado. Eu nunca cheguei a conhecer aquilo ativo. Quando eu conheci, aquilo já era abandonado. Mas na altura era um sítio mítico para quem gostava do grafite, outra vez. Porque aquilo era repleto de grafites. E eu acho que era novo demais quando lá entrei, que aquilo era abandonado, era quase como entrar no sanatório de Balongo, só para apreciar os grafites. Sinto nostalgia quando penso nisso. Se voltasse atrás era para a escola. A gente quando lá está só quer ser adulto e quer... Mas é um engano. É uma armadilha. Voltava já para a escola. Eu também, se pudesse. Principalmente para a secundária, foi onde eu passei os melhores momentos e onde fiz grandes amizades, porque era para lá que eu voltava. Qualquer um. É despreocupação, é despreocupação. Um gajo não tinha responsabilidades nenhumas, era tudo para o nosso benefício, era... neste caso já não era propriamente os desenhos animados, mas era tipo ir dar umas voltas de bicicleta despreocupados e fazer merda para algum sítio, foda-se. E os faz? Os faz. Olha a cara do estrangeiro, né? Os faz. O que é que estão para aí a falar? Os faz são os gelados de gelo. Assim em barra, assim, uma barra. Sei. Em barra. Sei. Mas a gente, óbvio, os fãs aquilo é gelo com sabor. Os fãs verdadeiros são esses, mas no meu bairro havia uma vizinha que vendia doces à janela. Doces? Sim. Ela no parapeito da janela tinha aquelas... Era do resto de chão, não é? Sim, claro, do resto de chão. Olha bem gelados. Também havia umas dispensas que em cada entrada tinha uma portinha ao lado para os condóminos arrumarem umas coisas. E havia pessoal que fazia daquela dispensa uma sede. E também havia dessas dispensas que estava lá alguém a vender doces. Mas essa janela vendia gomas, tinha aquelas prateleirazinhas assim de gavetas para vender aquelas gomas. Línguas. Exatamente. E ela nos copos, olha, vou dar um exemplo para vocês conseguirem visualizar bem, os copos de café das máquinas. Sim. As máquinas de tirar café, aqueles copos brancos que saem, e esse copo, e ainda com o pauzinho para mexer o café. Pronto, ela enchia isso com água saborizada, congelava e fazia o gelado ali. E a gente era assim que comprava no copinho de café. Depois tirávamos o copinho e estava lá a palha de mexer o café, era o de pauzinho, e era isso que a gente mamava. Olha, mas já agora também chamávamos de fãs também. Chamávamos.
Era quase a É mesma gelo, coisa. é claro. Mas É nunca gelo com vocês nunca fizeram gelados No Danoninho. No exatamente, Danoninho, com iogurte. Claro que sim. Claro que Ai. sim. Maravilha lembro também. Isso também era muito bom. Mas os fãs, opá, aquilo era quê? Para aí 10 ou 20 cêntimos. Agora Custava cada fã. Aquilo era uma loucura. Ela depois pedia os copos e as palhas. Pedia? Que era para fazer mais. Reaproveitar. Ei, que cena. Não, as palhinhas não, mas os copos. Depois traz-me copo. Alguns. Quando Sim. Era ecológica já, naquela altura. Olha, tenho a memória também. À frente da escola há sempre aquele quiosque que vende as gominhas. Exatamente. Aqueles chupas ácidos. Os finibons. Lembras? Lembro-me, claro que sim. Finibons. Aquelas ácidos, cara, aquilo parecia uma bomba mesmo na boca. Primeiro que chegasse ao doce dos melinos, como é que a gente estava ali a Aquelas arder. melancias. Também. As melancias. Ainda adoro. As isso. melancias acho que é o ícone Não. das gomas mesmo. Aquelas melancias. Ou as chiclas da gorila. Babalicious. Babalixas. Babalixas, que trazia sempre um cromozinho qualquer lá dentro. Não era um papelinho com um cromozinho. Isso era a gorila. Era a Gorila era BD, não era BD, tipo BD. Tinha uma ilustração. Uma ilustração, tipo BD. Sim, era a gorila, A gorila. exatamente. Yeah. A gorila. A gorila. A gorila eu hoje como e não sinto o sabor que sentia na altura. Até o formato é diferente hoje em dia. É. É outra E a textura, coisa. não é E a mais textura. duro? É. Na nossa altura é tipo sugo. Não tem nada a ver. Ai, e aquilo a fazer bolas até não poder mais. Não era? Hoje Durava. também se cortou o açúcar a muita coisa. Pois foi. Ei, mas aquilo era as gomas, aquilo era uma coisa que havia tanta Aquelas quantidade compridas, daquilo. um bocado Era ácidas. tipo línguas, havia os que eram os tijolos. Os tijolos, não era? Olha, é a minha goma preferida. É o A tijolo. sério? Yeah. É o tijolo. Epá, eu detesto gomas, não consigo comer gomas. Não? Não. Pá, eu ia a esse quiosque porque ia com os meus amigos, íamos todos, eu vi eles a encher o saco de gomas, eu não conseguia comer nada daquilo. Pá, comprava se calhar um finibom ou outro, ou uma Os melancia. ovos estrelados. Os ovos estrelados. Sim. É a Ovos minha estrelados. segunda preferida, os ovos estrelados. As framboesas. Já não gosto tanto. Gosto E de morangos. que era aqueles fios, que era só em fio. Que era tipo as Sim, sim. línguas, Sim, mas era em sim, fio. Em fio fininho. E aquelas chiclas enroladas? Enroladas. Que metias assim na fivela da calça? Era. Não era? Era, Ias tirando era. assim. Parecia uma fita métrica aquilo, só que era chicla. Era. Ai, que sério. Olha, E isto é mítico, os tazos. os tazos. E tinha também os Copinhos os copinhos para guardar também dava para meter na Sim. presilha das calças. Sim. Opa, nessa altura era os tazos, os matutolos, não era Matutolas. Matutolas. Era aquelas figuras de. Aí, eu falo muitas vezes disso e pouca gente se lembra. Olha, Matutolas os não me lembro. Matutolas. aquilo dava cabo das unhas, uma pessoa a mandar aquela cena, a dar aquele piripaque naquilo. Yeah. Mas da minha geração era mais as berlindes. Sim. Sim, os berlindes também. E não te lembras daquelas figuras? Aquilo parecia acrílico, era tipo umas figuras cabeçudas, pareciam uns fantasmas. Pois. Não te lembras? Assim de gesso. Isso aí em que? Gesso. Ai, eu não sei onde é que aquilo saía. Os matutolas eram de acrílico também, não era? Ou era tipo vidraçado ou o quê? Sei que era um material assim transparente e muito duro. Mas os tazos como é que era? Tu tinhas que bater, era isso. bater nos outros para os virar, não é? E ficavas com eles. Estamos a falar do mesmo. É isso. Os é isso. matutolas. É. Eu já me lembro. Pronto. Chamavas Ok. isso? Também chamavas Que matutolas? havia- Os fluorescentes e não sei o quê. Havia uns que era Mas parecido. quando tu falaste do dedo, de ficar com o dedo, não sei o quê. Porque aquilo, os matutolas mandavas uns contra os outros. Ai, eu não Exato. jogava assim, mandava. Mandava. Eu só fazia coleção. Não, Nunca mandava brinquei também. com- Fazia Não, tipo não. guerras frente a frente uns com os Sabes o que é outros. que eu pensei que estavas a falar? Daqueles tazos mais grossos. Sim. Eu também- Sabes? Mais altos. Mais, Sim, mais sim, espessos. Mais espessos. Yeah. Pensei que era disso. Quando falaste de matutolas pensei no boneco, mas quando falaste do dedo pensei dedo. que era disso que estavas a Mas falar. era tipo. E quem tinha esses eram os reis, porque aquilo era mais fácil de virar os tazos normais. Sim. Mas esse dos matutolas era do género, metias frente a frente e tal. Olha, com mandavas 34 anos estou a aprender Era. isto. Aí adorava estas cenas. Aí.
Yeah, Não é? exatamente. É, Yeah, exatamente. yeah. Ei, olha lá. Vou ter que dar uma E vista. havia uns que Parece uma- brilhavam no escuro. Parece uma gaita este. Olha, mas sabias que há uns. Que absurdo. Isso mesmo. Há um Tem uma site. golinha. Olha, mas há um site que vende esses coisas, esses colecionáveis antigos. Imagino. Aí é que eu andei à procura de uns em específico que me ficaram também gravados na memória, que eram os Fantasmini, que saía no ovo Kinder, que brilhavam no escuro. É, exatamente, era o que estava a falar. Vocês tinham um fascínio pelos brinquedos do Kinder. Eu tentava. Era um por dia. Aí, já. Era Opa, um ovo Kinder por dia. Eu acho que preferia os do McDonald's. Os Sim, McDonald's. fazia. Os brinquedos na fazia altura mais. eram bacanas. Lembram-se quando saía Action Man no McDonald's? Ei, não. Action Man. Eram mais Miniatura. pequeninos. Eram Pois. pequeninos, para aí que é 15 centímetros. E mesmo assim, Eles ainda tinham. bastante. Mas eram grandinhos. Vinham com motas e tudo. Opá, era espetacular. Aquilo foi um sonho para mim. Foi os primeiros que eu tive de marca verdadeiros. Foram esses que saíram no McDonald's. Foda-se. É que ultimamente é só brinquedos de papelão E no McDonald's, não é? Ainda, mas olha, é incrível como os ovos da Kinder ainda são uma cena fantástica. Os miúdos deliram com aquilo. As minhas miúdas só querem daquilo. Agora Já não me lembro de é o abrir Avatar. um ovo Kinder. Lá está, são coisas mais fraquinhas. Já não me Olha, eu lembro. comi há pouco tempo que estava a sair cenas do Harry Potter. Pronto, olha, isso então para nós, não é? Sim. Colecionamos e até a minha mulher tem como pôr nas chaves. Porta-chaves. Porta-chaves. É assim que se chama. É, sim. Pois, Pouco não sabia. Olha, 41 anos, quase. Olha, Não estou a aprender mais estou-me a coisas. lembrar de um brinquedo que também marcou-me imenso. Foi uns bonecos que saíram. Eu acho que aquilo foi uma campanha do Space Jam no JN. Saíam os monstros e pronto, numa primeira fase saiu o Bugs Bunny e essas figuras, e depois saíam os monstros, e depois tinhas que encomendar o corte, o campo, Sim. o campo de basquete. Vocês não se lembram? Não. Não desse viste? não me lembro. Aquilo era brinquedos grossos, robustos mesmo, aquilo partia, rachava cabeças, aqueles bonecos. Não se lembram? Na minha altura, Não, rachava a desse- cabeça era os peões de madeira com a ponta de Peões. ferro. Brinquei com peões, tive peões, mas Mas enrolava a provavelmente corda. já não brinquei com o entusiasmo que tu brincavas. E os Beyblades? Falar em peões. Acho que já foi depois. É da tua era, isso, os Eu Beyblades. cheguei Não, Tu é a dele, querer não um. é? eu sei que é, por isso é que estou a perguntar se ele brincou. Não brinquei com Eu Beyblades. cheguei a brincar. Não, isso já pintava paredes nessa altura, já não brincava. Cheguei a ter um que tinha Com caneta branca. ao redor do peão, tinha pedras de isqueiro. Aquilo por onde encostasse, aquilo era cada faísca. Lembro-me do Diablo. O diabo, sim. Sim. Isso foi uma febre É, Aquilo também. parece uma ampulheta. Exato. E dois cabos com um fio. Isso foi uma febre. Nunca soube Foi, fazer foi. aquilo em Também não, condições. também não é? nunca soube. Fazia o mínimo, que era só fazê-lo rodar. mas nada. Mandar rodar? Eu acho que nem Nem rodar eu sabia mandava, fazer aquilo. nem eu mandava, mas só Rodar o quê? De um lado para o outro? fazer, sim, só. Eu Era o nem mínimo isso. que se Não, fazia. mandava ao ar. Não, Mandava ao ar e Mas apanhava. havia amigos meus que faziam cenas maradas. Mas aquilo havia mesmo truques mesmo do arco da abelha ali. O ioiô, Então, o ioiô também eu nunca brinquei dominei. mais com o peão, por exemplo. dominavas mais? Não dominava, mas brinquei mais com o peão. O peão já foi ali numa fase transitória. Já era o brinquedo do meu pai, o peão, Sim. não é? Já era mais antigo. Já vinha da Está-me a geração chamar velho, passada. já. Não, a gente brincou também, mas acho que já estava ali numa fase um bocado transitória. Eu apanhei uma febre disso. Toda a gente tinha peão lá Se a em gente for a Londres. falar aqui de febres, também é outro tema que dá Isso pano também para tem mão. muita É. coisa. E o porquê da gente se agarrar é isso, e alinhar Como é que aquele de e é tão repente fica efêmero, tão. Uma pessoa entra nesse flow e vai junto com a moda, é mesmo. Estás a falar de moda até estilo de roupa. até estilo de roupa. exatamente. Bastava um chegar com uma cena diferente, passado de semana já toda a gente vestia uma merda. Depende, se fosse o popular da escola, Sim, se fosse o, Senão o outro era gajo- usado. se fosse o influencer da altura, eu cheguei a usar o cabelo
O cabelo, olha, eu Também os cortes também é demais. Em miúdo era a tigela. Não é isso, mas acho que mas isso já não era por ti, era pelos teus pais. Sim, isso era escolhido. cheguei a usar aquilo na altura. Os jogadores de futebol usavam muito aquele cabelinho aqui atrás. Mullet. Não era bem mullet, porque o mullet é rapado dos lados, não é? Certo. Não, Tens só mais ou menos, a sim, cauda do cabelo toda. Exatamente. Não, era o cabelo normal e na parte de trás, cá em baixo, Deixar ficar ali um. era mais compridinho. Sim. Mas não muito. Quem é Era que uma usava coisa... isso? Quem é que usava isso? O Postiga na altura, assim, Sei lá. um jogador daqueles bonitos que usava disso e cheguei a usar. Eu cheguei a tirar uma fotografia do passo que Se calhar fui com esse cabelo. é difícil imaginar, mas eu já tive cabelo e houve uma altura para ir para os meus 13, 14 anos fazia picos. Cabelo cheio de gelo e fazia picos por causa, não sei se foi dos Limp Bizkit ou era uma banda qualquer da altura. Prodigy, exatamente, era os Prodigy. E fazia os picos assim na cabeça. O pessoal passava-se porque fazia cenas que Sim. não lembrava a ninguém. Não te consigo. Lembrei-me de um colega meu que fazia isso. Colega meu que fazia esses picos também. Isso também era muito. Usava baggy jeans. Era muito nessa altura, exatamente. Tinha picos na cabeça, no cabelo. Era isso, vinha muito dessa altura. Que lá está também muito. Usava botas da Doc Martens. E isso era muito influenciado na altura pela cultura punk. Também estava muito. Ouvia Red Hot, Nirvana. Estava muito influenciado por essa cultura, Smashing por esse Pumpkins. movimento cultural do punk. E a crista também se usava muito a crista nessa altura. Isso nunca usei, mas Eu cheguei a usar, por acaso. Não uma crista. Depois comecei a perder o cabelo. Mas... Tens alguma foto tua de cabelo? Gostava de ver. Deve ter para aí. Mostrar. Gostava de ver. Ou então, se calhar, agora pedimos à inteligência artificial e ele põe E cabelo uma neste crista. careca. Não, mas olha, dessas trends, desses movimentos que uma pessoa seguiu, opá, eu lembro-me, lá está agora mais recentemente, até como falámos há bocado dos fidget spinners. Daquela dança do Harlem Shake. Mas lá está, mas isto também já é um bocado mais recente. Não é. Não é que se uma pessoa for a ver já tem algum tempo. Mas sim, mas se calhar não enquadra, não tem nostalgia por essas. Não tem. Aliás, eu não fiz nenhuma dessas trends, não participei, já o fidget spinner estamos a falar. Não, acho que até comprei, é mais do pessoal mais novo. É para os miúdos, sim. O Harlem Shake acho que foi ali num. Hoje se calhar tenho mais predisposição Para fazer. Para criar um conteúdo assim do que na altura. Também nunca fiz e gostava de ter feito, por acaso. Que achei-me piadão a isso. Mas não me peçam para fazer nada essa merda que eu não faço. Achei muita piada a isso, por acaso. E, mas agora estava a ver se me lembrava de coisas assim desse género que tenha acontecido mais na nossa. Que nos traga mais nostalgia. E não estou a ver. Sei que havia aquelas febres, não é? Lá está, por exemplo, das baggy jeans que houve, de quando se começou a usar os primeiros telemóveis, havia uma popularidade enorme do Nokia 3310, que toda a gente queria esse telemóvel. Mais antigo, tinhas aqueles skates mesmo antigos, tinha aquela bola atrás de plástico por baixo para travar, não sei se te lembras desses. Skates? Um skate mais largo, arredondado à frente, mas mais direito atrás, e tinha aquela parte de plástico, como estava a dizer, para travar. Isso se calhar já é mais da minha altura. Eu não me lembro. Sei que na minha altura havia uma febre também de trotinetes. A gente se abrir uma página de nostalgia, de certeza que vai enumerar aí. Olha, óculos de sol, tiveram muito febres, os arnetes, por exemplo, que tiveram muito na moda. Os óculos de sol. Eu é assim, quando me falam em nostalgia, a primeira coisa que me vem à cabeça mesmo é desenhos animados. Olha, acredito que estava a pensar que eu tinha
Tinha t-shirts do Patinho, dos Patinhos, aquela música que dava antes de dormir. Exatamente. Olha, eu tinha a cassete. Comprei a cassete uma vez numa das festas populares lá da minha zona. Daquelas num café, naquelas. naquelas bancas que tinha sempre a tocar música e que vendia CDs e cassetes. Sim, senhor. Mas o que é? Relote? Relote. Mas que tinha jogo para ganhar cenas? Não, era mesmo só de música. Relotes de música só. E aquelas estantes assim que tinha tipo nas bombas frame, assim, um frame de alumínio com um vidrozinho nos cafés. Nos cafés ou nas bombas de gasolina nas outras estradas. E olha, eu encontrei um sítio onde ainda tinha disso, meu. Aquilo até já estava descolorado. O Cais, onde vamos comer as tripas aqui em Gaia. Tem? Sim. Aquilo até já está descolorado. Tá, Aí o que me lembrei agora, o Neco. O Neco. Não te lembras? Era uma série. Era uma série tipo Inspector Max ou Pai, ou Não Há Pai, Médico de Família. Mas o Neco era animado. Era a única personagem animada. Era um boneco animado mesmo. Um desenho animado. Foda-se, mas isso. O Neco. Em 2D mesmo. Aliás, o pai dele não era o médico de família. O médico de família. O inspetor. O inspetor, exatamente. Como é que ele se chama? Ele, na altura, esse gajo estava no auge da carreira dele. Isso vem de onde? Vem da televisão. É na SIC, dava na SIC. Não sei se é Tuga, que muitos daquelas. É Tuga, que senão, claro. Assim, a nossa adaptação era. Agora podia vir, se calhar, de outro sítio, mas. Vou-te mostrar, não é? Mas estão a falar de uma mesmo Tuga, não é? Aquilo era 100% português. Pá, mas há muita coisa da minha infância que eu não acompanhei porque não estava cá em Portugal. Sim, o Neco. Olha. Lembro-me de ver o Neco. O Neco é esse boneco? É o boneco. Pronto, eu lembro de ver, mas talvez tenha uma vaga ideia talvez de ver nas minhas férias cá em Portugal. Pois. É. Tu lembras até do Topo Gigio? Lembro-me, não é? Sim. O Topo Gigio apareceu aqui como? No Big Show Sick. E o outro do telemóvel? O pessoal ligava para jogar. O Hugo. Aí, Hugo para cima e para baixo. Ouvias o som das teclas. Ei, tu foste lembrar. O Hugo. E uma aventura. Uma aventura. Que é os livros? Sim. Não, a adaptação sim, televisão. Sim. Uma aventura. A série é fixe na televisão. Hoje, se formos a ver, se calhar custa um bocadito. Mas não havia qualquer coisa dos 5. Sim, também os 5. Era os 5 se chamava? Os 5. Mas não sei se houve na televisão. Era com miúdos? Era os livros. Era os livros. E aqueles livros de terror? De arrepios. Os arrepios. Era assim que se chamava? Acho que arrepios. Só que isso não me lembro. Exatamente. E também houve adaptação na televisão disso. Exatamente. Houve. Ainda o Nuno falou-me dessa cena. Porque nós falámos, não foi? Acho que sim. Foi. Aí, Goosebumps. Aí, li. Mas isso é norte-americano. Aí, esta capa é mítica. Sim, aquilo era traduzido. Não é? Aí, o meu eu lembro. Um gajo que tinha dificuldade de adormecer. Aquilo, mas era muito fixe. Goosebumps. Aí, esta capa é incrível. Se me falassem agora, não me lembrava. Ao olhar para a capa é que vem todos aqueles flashbacks, mas parece que é inundado por estas cenas. Olha, mas depois no YouTube ainda ouves o genérico disso. Então aí é que traz as recordações todas ao de cima. Fogo. Eu gosto muitas vezes de procurar os genéricos de desenhos animados e esse tipo de séries que dava para... E o Hugo, por acaso lembraste bem? Nunca joguei, só vi. Havia o jogo para computador. Sim, também. Aliás, vocês sabem se isso era verídico? Se realmente dava para eu jogar? acho que aquilo era uma aldrabice. Achas? Eu acho. Pá, como é que é possível pelo telefone, ainda por cima com tanto delay que havia na altura, conseguir fazer input de comandos em tempo real e que funcionasse tão rápido? Eu também acho que não. Eu acho que não. Mas cada tecla tinha um som diferente, podia ser a partir da tonalidade. Mesmo assim. O som fazia-te acionar um comando. Mesmo assim não me acredito. Tem que se falar com
Um programador da altura. Fogo, opá. Opá, e eu tinha de certeza, tu, Alexandre, se calhar não vais chegar lá, e o Tiago também. Era um duvida. burro do caralho. Não, porque havia uma série de desenhos animados que eu adorava ver, que dava ao fim do dia, que era o Mr. Man. Não. Aonde? Dava na 1. Mr. Man. Epá, olha, aquilo era uma série de conforto para mim, que tinha o senhor contente, o senhor chateado, o senhor feliz, o senhor Isso era de uns livros. é capaz. Eram uns bonecos simples de cores. Isto? Exatamente. Isso é super antigo, meu. Se pesquisares aí quando é que isto apareceu, É exatamente isso. é como os Barba Papa. Isso é super antigo. Ainda está a dar agora, ainda dá na televisão. As minhas miúdas veem isso. Aquilo é de 1970 e tal. Ei, São os bonecos que adotam. 1971. Pois. a sério. É super antigo isso. Eu na minha infância tinha livros com isso. Eu vi essa série, eu adorava ver sabes isso. que agora pronto, há livros dos sentimentos, Tiago, que é uns livros para os miúdos, que é para a raiva, para a felicidade e não sei o que mais, para ensinar às crianças Sim. as emoções, é isso, as emoções. E isso era os livros que nós tínhamos na altura das emoções, Sim. com esses bonecos. Divertidamente da época. Ei, mas olha, isso era muito fixe, eu gostava muito de ver isso. Pronto, estes bonecos são-me familiares, mas não me lembro de ter visto. Opá, olha, saudades desses tempos, eu voltava já. O Snoopy. O Snoopy, talvez. E o que? Não. Hã? Não. Opá, eu conheço, mas nunca vi nada disso. Mas conheço essas figuras, devo ter visto se calhar. Isso está a voltar a dar na televisão, no Nick Júnior ou qualquer coisa assim, acho que é no Nick Júnior. Depois há coisas básicas, o Walkman, o Discman, tanta coisa. Sim. E na altura que tentaram introduzir o mini disc, Ei, mas olha que era grande aparelho, grande qualidade. isso era alta cena. E para nunca captar deu som. certo. Tu Nas aulas de música, a minha professora gravava, nós a tocarmos aquilo flauta. tinha uma qualidade do Tem caralho. servido Olha, muito. tocar flauta. Que me tem servido de muito nos dias Ainda há de hoje. muitas meninas Não, por acaso a tocar flauta. tocar Mas flauta. foi algo que a gente aprendeu que não serve para nada. Qual foi o intuito? A gente Para uma colega minha serviu, então, porque agora toca no conservatório. Aliás, já fez o conservatório e toca numa. E ganhou o gosto por instrumentos de sopro gaitas de beijos. através daí. Senhora. Eu acho que aquilo servia para dar uma introdução ao mundo À da música, música, talvez. não é? Introduzir as notas. Era uma coisa assim. Aquilo pronto. só servia para introduzir saliva lá dentro, que aquilo ficava um nojo. Depois tínhamos que ali. meter aquela escova com aquela esponja. Exatamente. Pois era. Nojo. E meter naquelas capinhas verdes. Era. Não é? Flautas da Honor, acho eu. Ainda me lembro da marca, acho que era da Honor. Deus me livre. Nestes dias vi um meme engraçado sobre isso, que era tipo um gajo a dizer a escola não me preparou para pagar impostos, nem para fazer a Exatamente. parte financeira, nem nada disso, mas ensinou-me uma coisa muito melhor, ou seja, ele enfrenta um balcão das finanças a tocar flauta. Titanic. Titanic. Sim, senhor. Foi bom recordar. Foi bom. muito bom, foi muito bom. Pá, se alguém tiver a ouvir isto, como se costuma dizer, assim num mundo pós-apocalíptico, se alguém nos estiver a ouvir, por favor, não, se alguém tiver a ouvir isto e queira partilhar connosco alguma parte da sua infância, alguns episódios nostálgicos, queira partilhar connosco, pá, sintam-se à vontade, mandem mensagem, comentem. Temos este episódio e assim como os outros estão disponíveis no YouTube, Spotify, Apple Podcast também.
Onde vos for mais cómodo, comentem, podem nos mandar mensagem no Instagram também, estamos lá como 3 de letra. E gostávamos também de ouvir, quem sabe, se calhar até podemos comentar num episódio futuro. E o que é que dizem? Vamos dar este por encerrado, já estamos para aqui a falar há tanto tempo. Sim, senhora. Pronto, pá, obrigado Tiago, obrigado Alexandre, obrigado amigo, obrigado sou eu. Obrigado, Exatamente. E pá, E até à próxima. Até a até uma próxima.